Seja muito bem-vindo comigo, Marcelo Menino, em Saúde e Bem-Estar dessa semana. Nós vamos falar com uma querida psicóloga especialista em dependência digital em crianças e adolescentes. Será que o nosso celular ali, as crianças, isso está saudável? Não está saudável? O que é dependência, o que não é dependência? Seja muito bem-vinda, Gláucia Luiz, nesse bate-papo. Eu que agradeço o convite, estar aqui, Marcelo, uma honra. Eu conheci a Gláucia numa palestra na escola dos meus filhos e aí me trouxe a consciência sobre o tema que ela falou, sobre dependência digital em crianças e adolescentes. E aí eu como pai, porque assim, na nossa época, né, aproximadamente temos quase a mesma idade. Não vamos contar nossas idades. Não, deixa o pessoal descobrir. A gente não tinha o WhatsApp, os recursos que nós viemos de uma geração que aprendeu novos aplicativos, até se tinha um celular ali para receber ligações, mas esse boom veio na nossa geração. Sim, e a velocidade também. E a velocidade desse boom. Só que esse boom veio em nós, que nunca tivemos treinamento dos nossos pais, então nós somos essa geração que veio esse boom, e temos filhos, né? A maioria de nós temos filhos que está nesse boom também. E a hora que você deu a palestra, eu falei assim, caramba. E você fez uma pergunta para mim lá no começo. Para que serve o celular? Para que serve o celular, pessoal? O que vem na sua cabeça? E aí o que você falou para nós? Para se comunicar, não é? E aí uma criança de 2 anos, 3 anos, às vezes 1 ano e meio ali na mesa, precisa de um celular? O que estamos fazendo com os nossos filhos? Então, isso eu trouxe de pauta para a gente conversar, um assunto sério. E depois desse papo, eu criei medidas lá em casa que eu quero depois dividir com vocês, porque eu sou pai também. Então, Gláucia, por favor, defina para nós o que é dependência, o que não é dependência e que a gente não pode negar que a tecnologia está aí. Sim, acho que isso que você falou é fundamental. Tá. A dependência está ligada não só a um uso excessivo, mas um comportamento permanente, recorrente por um determinado período, né? Então a gente está falando aí de uma observação de pelo menos 12 meses, né? Para a gente classificar um comportamento dependente, né? Mas a gente reconhece hoje um uso excessivo, então a gente até vem falando em uso problemático. Tá. Esse uso problemático não é que ele não tem o mesmo efeito de uma dependência, mas ele vem causando comportamentos como irritabilidade, aumento da ansiedade, né? Principalmente em crianças e jovens, né? Algo que a gente não tinha antes desse aparelho chegar na mão das crianças, né? Então hoje a gente vem pensando muito, a Sociedade Brasileira de Pediatria diz, né, 0 telas até 2 anos. Então a Sociedade de Pediatria indica 0 0 telas. Isso, até os 2 anos, isso. Então, porque normalmente a gente, né, o celular, a musiquinha, o vídeo, né, isso já faz com que a criança fique ali com os olhos vidrados, né? Então, normalmente, acho que até na palestra a gente falou sobre isso, né? Sim. Quando você dá um celular para uma criança, normalmente ela, né, o olho estala, assim. A maioria das fotos em que a gente tem uma criança com o celular na mão é essa. O olho ali, né, regalado, porque aquela... Inclusive é o efeito daquela luz que vem, né? E o impacto disso, tanto na visão, a gente tem problemas relacionados a isso, não é? Sim. Do olho seco. Então, é algo que, ao longo do processo, sim, a gente vai percebendo que vai trazer uma dificuldade de linguagem, uma dificuldade motora, visual. A do motora, você mencionou sobre o movimento de pinça, né? Isso, a gente que hoje, como que o movimento está? O movimento está assim, né? Está assim, né? Isso. E ao invés, por exemplo, hoje numa aula de que uma criança tem que pegar uma tesoura, isso, né? Ela não consegue fazer este movimento, né? Você pede para ela pular uma amarelinha, ela também não consegue, mas ela pode ser expert no Minecraft, sim, certo? Então, acho que uma coisa que a gente também falou é sobre essa não transposição, não é? Ou seja, aquilo das nossas habilidades motoras que deveriam ser desenvolvidas, não é? Pelos quais nós passamos, não é? Que é todo esse movimento
né, de experimentar. Né? Celular não é brinquedo. Então, acho que a primeira questão é essa. Se a gente falou que o celular é comunicação, ele não é um objeto do brincar. Né? Então, e a criança precisa do objeto de brincar, ela precisa do brincar, seja com areia, seja com brinquedos. Né? Mas especificamente o que ela precisa é se desenvolver na linguagem. Né? Então, eu já vi crianças pequenas que, tamanho uso do celular, tem uma dificuldade imensa de fala. Né? Então, até no curso que eu fiz, eu citei, nós temos uma neuropediatra que relata o quanto a linguagem, né, tem vindo cada vez mais com atrasos, porque a criança fica imbuída só das musiquinhas. Né? E porque o que é que tem a linguagem humana? Né? O que é que tem, o que é que a gente ganha no falar, assim, ó, como a gente está aqui. Olhar, expressões visuais, expressões de rosto, né? Franziu, sorriu. Isso, é aprender a ler o outro. Isso. Né? O que me irrita, o que eu não gosto. Então, é o gostoso, é o sabor, é o bom, aquilo que a gente vai percebendo no outro que é muito agradável. Ou desagradável. E ela perde isso. E só para vocês saberem, pessoal, quem está falando aqui com você é a Gláucia Luiz. Fala como que você foi para esse ramo lá no Rio Grande do Sul. Fala um pouquinho, bem sucintamente, como que nasceu essa sua especialização e da onde você veio. Isso, essa especialização ela começa no final, logo pós-pandemia, né? Foi um curso que veio tratar dessas dependências tecnológicas, foi criado pelo professor, um coordenador Cristiano Nabuco, não é? E ele tendo já uma experiência grande do ambulatório que existe hoje no IPQ USP, né, na psiquiatria da USP. Então é um ambulatório, é um centro de estudo. Há quanto tempo já? Eles já estão... Ele começa a falar disso em 2008 e em 2016 começam os atendimentos. Tá vendo, pessoal? E aí você se especializa e conhece... Isso. E aí, nesse curso, a gente passa por toda a pauta relacionada aos tipos de dependências possíveis, né? E formas de atuar, porque cada vez mais isso vem chegando aos consultórios. Né? Então, a gente tem recebido tanto adolescentes quanto crianças, principalmente entre seus 10 e 12 anos, né? Com um excesso de telas, um descontrole, porque a questão maior é a autorregulação, que obviamente uma criança não tem, né? Nós vamos, até adultos têm dificuldade, não é? De se controlar. Essa autorregulação é quando eu sou o senhor de mim mesmo, né? Exatamente. Eu tenho a minha disciplina e sei. E eu acho vital isso aí que nós estávamos conversando, né? Os pais têm que dar o exemplo, né? Se você vai lá comer, né? Você está lá jantando, né? Você está com a tua esposa, ou seu parceiro, ou sei lá, alguém que mora junto na sua casa, está todo mundo lá assim, né? E comendo, e mexendo. Aí, para com o celular, você fala para a criança, para com o celular. Tá bom, para com o celular, mas a gente tá lá assim, né? Então, eu percebo que nós precisamos ter consciência como pais e como educadores, avós e tudo, que existe uma questão nociva, que até os 2 anos tela não é para ser usado, e a partir de 2 anos aí, qual que é um limite saudável dentro do estudo, nessas variações, que seria congruente, né, com o uso, porque negar não tem como. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Não nossos exemplos, né, acabei de mencionar, mas também o limite de tela. O limite, também indicado pela Sociedade de Pediatria, a partir de 2 a 5 anos, 1 hora diária de tela. 1 hora diária? Isso. De 6 a 10, aí pode ter um aumento para 2 e a partir daí, no máximo 3. Então, a gente está falando... E a nossa média diária é de 9 horas, assim, né? O que vem, não só no Brasil, mas a média diária da população tá online ou 9 horas por dia. Né? Então, quando você pega... Uso é algo que você pode fazer agora, se quiser. Estiver assistindo, pega o celular e vai lá ver. Tempo de uso, né? Isso. Todo celular tem um setor chamado bem-estar, lá nas configurações. Bem-estar digital. E aí lá você vai aparecer. Vai aparecer a sequência. Quanto tempo você passou hoje, durante a semana, e quais foram os aplicativos que você mais usou.
Então, isso o celular, sem nenhum outro recurso, já tem. Glaucia, não parece, mas já foi o primeiro bloco, nós vamos para o nosso break, nós vamos aprender como que a gente faz nossos filhos quando eles ficam droga, essa internet tá horrível, né? Como que a gente faz para transformar nossas crianças, nossos filhos em seres humanos mais sensíveis, mais humanos, e quais são as dicas práticas que nós vamos ter depois do intervalo, a gente volta já e fala sobre isso. Vamos para o break. Um oferecimento, Laboratório Fleming, com ISO 9001 e acreditado. Picanha da 9. Aqui sua picanha é nota 10. Duocor, onde seu coração bate no ritmo certo. E voltamos com Saúde e Bem-Estar, falando de celular, dependência digital em adolescentes e crianças, e também um pouquinho no adulto, né? O adulto também tem que ter consciência disso. Voltamos com a Glaucia Luiz. Glaucia, primeiro bloco voou, é um assunto muito sério. Eu queria fazer para você agora a parte prática. O que nós pais, educadores, o que o vovô, a vovó pode fazer? Porque vai chegar lá, para com esse celular só e aí? A criança vai ficar mais irritada. Sim, e na verdade, normalmente o que a gente tem visto é crise de raiva mesmo, né? Droga. Isso, exatamente. Então, o principal, né, acho que você começou falando no primeiro bloco, a gente precisa estabelecer limite. Limite, ou seja, eu preciso de um limite, primeiro, de espaços que a gente vai chamar aí sem zero tela. Tá. Eu vou escolher, é o café da manhã? No café da manhã, todos nós, a família toda, não vai usar o celular. A gente vai sentar e vai falar. Combinar a principal refeição em família. Se não tem, criar, pessoal, uma refeição em família, porque é vital. Os filhos falam de assuntos de escola e tudo mais ali. Eu lembro que a refeição em família com a minha família era uma coisa sagrada. Saía coisas, assuntos que meus pais ajudavam a lapidar. Isso, ali combinar uma refeição em família, é uma das dicas. É uma das dicas, uma dica fundamental. O celular não vai para a mesa. Pais também, né? Não só crianças, né? Isso, de ninguém. Então, escolha uma refeição em que seja possível isso acontecer. Tá. Zero tela neste momento. Então, além disso, fundamental, né? Estabelecer de fato, né, para a criança e para o adolescente também, um tempo de uso. Então, por exemplo, ele não pode ficar 8 horas, 6 horas, sair da escola e ficar horas. Sim. Certo? Porque a gente realmente tem questões aí inúmeras de sono, de sociabilização. Então, quanto tempo? Limite. Isso. E aí, nós temos aplicativos, né? Você que falou podem nos ajudar, exatamente. Um que você citou, tá? Nós não ganhamos nada desses aplicativos, tá? Nós estamos falando para ajudar pais e mães aqui e pessoas educadoras. Nesse caminho do bem-estar digital, do próprio celular, quando você for colocar, porque você vai poder escolher se você vai fazer uma autorregulação sua ou se você vai fazer para o seu filho. E aí você vai escolher. Tem um link lá que no Android é o Family Link que oferece. Mas Family Link. Tá. Ele vai oferecer, vai perguntar se você é o responsável e aí você vai associar. Né? Então, assim, eu conheço adolescentes e crianças que têm isto, né? Então, normalmente, ficam até fora, porque na escola ninguém faz. É fundamental olhar, né? Saber o que tá acontecendo. Sim. Mas, além, né, do aplicativo, que o aplicativo também ele tem uma função fundamental que é essa, você conhecer quais são os caminhos que seu filho está tendo na internet. Eu vou permitir só rapidinho, olha que legal, pessoal, esse aplicativo que é o Kids Locks, eu consigo monitorar o tempo que ele usou, 1h30, limite, aí ele não tem mais limite, bloqueia, depois eu consigo ver as telas que ele passou, nessas telas, o que ele está vendo, eu consigo bloquear as aplicações, bloquear ele mudar sistema de Wi-Fi ou conectar outras coisas. Eu tenho uma lista de permissão do que ele pode e não pode. Depois eu tenho recompensas. Então, vamos supor que ele já fez 1 hora lá, era o limite dele. Ele escovou os dentes, ele fez lição de casa, eu posso adicionar isso como uma recompensa. Eu lembro que eu fui na palestra dela e aí eu procurei, esse é o Kids Locks, tá? Tem esse daí, qual que é o Family? É o Family Link. Family Link, que você estipula limites. E você configura a idade, tá? Você é a idade. Então, se ele entrar num vídeo lá no YouTube,
ele não vai ter acesso, se o vídeo é para 7 anos para cima e ele tem 6, ele não vai abrir. Então, é um controle dos pais. Mas, além disso, você me deu um alerta muito legal que eu quero sobre o diálogo e o porquê. Se é certo isso, não é certo. Porque alguns joguinhos é de matar, é de tapa na cara, é de competições disso. E qual a importância do pai e mãe fazer esse movimento? É fundamental que, né, um adulto, pai ou mãe, ou avós, estejam ao lado. Então, assim, por mais que, nossa, eu não tenho paciência para jogo, né? Às vezes o adulto fala isso. Mas a gente precisa saber, sentar do lado e saber sobre o que é esse jogo, quem é esse personagem, qual é o personagem principal. Isso. Qual é a missão do jogo? Eu tenho que construir, né? Como alguns jogos. Tá, e aí? Você constrói, como é que é isso? Como é que ganha isso? Realmente, né, legitimamente sentar e aprender. Né? Então, porque quando essa conversa vai dando, né, para o filho, para a filha, essa visão de que, bom, você está preocupado, você está junto. Então, não é o controle pelo controle, mas é estar com. Sim. Né? Então, isso é fundamental. Sentar e vamos jogar. E, volto a dizer, né, estabelecer quando for 0 tela, ou seja, agora a gente vai fazer outra coisa, também ter recursos para oferecer. Porque às vezes o que acontece é 0 tela, acabou, ele vai para a TV. Nós estamos na tela ainda, na TV. Né? Então a ideia é ter atividades que envolvam, né, interação social, que você, né, pode ser jogos, pode ser sair, fazer um esporte. O fundamental é tirá-lo daquela situação. Né? Porque não oferecer nada, com certeza a gente vai ter casos, né, não só de agressividade, né, irritação, ou seja, eu vou ter um cenário daquela, né, até na palestra, depois nos questionamentos, tinha uma pessoa que perguntou como fazer isso sem, né, o filho ficar sem cara feia. Não tem como. Não tem como, não vai ter que desagradar. Não vai ter que desagradar, porque a cara feia, né, é um sinal de que, exatamente isso, inclusive para a gente aprender que existe cara feia e que a gente também não consegue realizar tudo que a gente quer, né? A criança que a gente também chama de frustrar, né? Isso, mas os grandes seres humanos na vida que evoluíram ou são pessoas de sucesso aprenderam a lidar com frustrações. Quem não soube lidar com frustrações e foi para caminhos errados, para atalhos, né? Essas pessoas não evoluíram. E uma coisa importante... A criança tem que aprender a lidar com frustrações, limites, mas também nós também temos como pais criar alternativas de jogos, de estar presente, porque não basta querer ser pai, tem que ser educador também. Você falou... E tem que estar junto, né? Eu ia falar que os grandes criadores aí da tecnologia, o Vale do Silício, os filhos deles estudam em escolas que não tem tela. Então eles escolhem... Os criadores dos aplicativos, das tecnologias, lá no Vale do Silício... Tem filhos em escolas com uma pedagogia completamente voltada para o brincar. Para a natureza. Para a natureza, exatamente. Nós fomos criados, pessoal, para ter interações sociais. Nós fomos criados para ter essa troca com a natureza. Nós fomos criados para podermos aproveitar o melhor da vida. E não há como negar que o digital está aí e é vital também que nós precisamos ter no nosso dia a dia. O que nós queremos trazer com Saúde e Bem-Estar aqui, com o Marcelo Menino e a Gláucia Luiz, que é profissional especialista nisso, é a consciência dos limites, é a consciência de nós como educadores, trazermos essa consciência aos nossos filhos, de limite de tela, com quem falamos, né, Gláucia? Sim. As pessoas se passam como pessoas adultas em jogos, fingem ser crianças e são adultos. Às vezes combinam encontros, combinam coisas e, na realidade, há ali pessoas maldosas. Então, nós, quando éramos mais novos, os nossos pais chegavam em nós e falavam o quê? Com quem você está andando? Sim, não conversa com estranho. Esse amigo, não conversa com estranho. E no celular, nós temos que ter esse cuidado também, né? Sim, eu acho que tem uma coisa fundamental, quando você estava falando, eu estava lembrando que assim, né? Ninguém dá uma bicicleta, vai aí, né? Ninguém dá... um presente, um carro, sei lá, um carro, vai. Não, é a mesma coisa, a gente não pode dar o celular e vai.
né? A gente tem que fazer toda uma instrução de uso, do que pode acontecer, dos perigos. Acho que a questão do celular é sempre lembrar que ele é um objeto seu privado, mas ele abre você para o público. Então, quer dizer, tudo que você fizer vai embora. Sim. Então, entender essa responsabilidade é fundamental, né? Não é porque estamos no digital que não existe. Existe. Pessoal, era um tema que se fazia necessário, tá? Então, precisávamos ter abordado. É uma questão que não podemos negar, as telas estão aí, nós precisamos controlar. E o objetivo aqui não é do dia para a noite sair privando os filhos, é trazer consciência a nós pais, que estamos junto numa jornada, num processo que faz parte de nós também evoluirmos nessa questão de autoconsciência e criarmos também mecanismos para os nossos filhos poderem se desenvolver saudavelmente. Porque o nosso maior sonho é ter filhos saudáveis. E eu gosto muito que os filhos são igual uma flecha, né? A Bíblia fala um pedaço que a Bíblia é uma flecha poderosa na mão do arqueiro. Então o que o arqueiro faz? Ele puxa a flecha, só que ele segurar demais, ele vai ter dor no braço. Se ele não mirar direito, a flecha vai para o lugar errado. Então precisa atenção, cuidado. E eu quero te agradecer por ter trazido esse tema, por ter me ajudado numa palestra de escola, por ter trazido essa consciência para a nossa família e que você também, na sua casa, se isso fizer sentido, que você possa também fazer os movimentos necessários para ter uma família feliz, filhos saudáveis e equilibrados. Tá bom? Obrigado, Gláucia Luiz. Um beijo no coração de vocês. Esse foi Saúde e Bem-Estar com dependência tecnológica em crianças e adolescentes e também em adultos. Beijo para vocês e até a próxima.